Código Penal brasileiro foi promulgado em 3 de outubro de 1941. Assinado por Getúlio Vargas, o texto permitia, no artigo 393, a execução de pena, mesmo para condenados em primeira instância. Em outras palavras, mesmo antes de recursos serem apreciados por instâncias superiores, bastava um juiz concordar para que um condenado começasse a cumprir pena por qualquer crime cometido. Porém, em 1973, as coisas mudaram. A lei, que nunca tinha sido questionada, iria atingir Sérgio Paranhos Fleury, delegado que liderava a repressão do DOPS no período mais sangrento da ditadura militar, e que estava prestes a ser julgado por envolvimento com esquadrões da morte. Atendendo a uma determinação do regime militar, o Congresso Nacional aprova aquela que ficou conhecida como Lei Fleury. Pelo novo texto, réus primários com bons antecedentes poderiam aguardar o julgamento em liberdade. Somente 36 anos depois, o Supremo Tribunal Federal proíbe a execução de pena antes do processo transitar em julgado. Em resumo, isso permitiria a réus com muito dinheiro recorrer indefinidamente até que seus crimes prescrevessem. O caso que mudaria o entendimento em vigor desde 1940 beneficia diretamente Omar Vitor, um fazendeiro que, naquele 2009, ainda não havia cumprido um único dia de pena de 7 anos e meio por uma tentativa de homicídio cometida 18 anos antes. Em 17 de fevereiro de 2016, referendado com o voto histórico de Teori Zavascki, o STF decide por 7 votos a 4 que bastaria uma condenação em segunda instância para que investigados começassem a cumprir sua pena. Na ocasião, só Rosa Weber, Marco Aurélio Mello, Celso de Mello e Ricardo Lewandowski discordaram do relator, que estava em alta por também relatar no Supremo a Lava Jato. Objetivamente falando, com o negócio que o Supremo fez, vai todo mundo delatar. A breve análise foi feita no mês seguinte por Sérgio Machado a Romero Jucá, então ministro do Planejamento do governo Dilma Rousseff. De forma irônica, o ex-presidente da Transpetro estava justamente grampeando o colega senador na esperança de colher provas que pudessem ser usadas em uma delação. Na conversa, a dupla concorda que com Dilma não dá, que tem que ter um impeachment, que a solução mais fácil era botar o Michel, num grande acordo nacional, com o Supremo, com tudo. Quando os trechos do grampo vêm a público em maio de 2016, de imediato, governistas exploram a citação a um grande acordo nacional com o Supremo, com tudo, como prova de que Dilma estaria enfrentando um processo de impeachment por ser uma presidenta honesta. Houve uma violência à lei, houve uma violência ao Estado Democrático de Direito, porque ameaça, retaliação não é fator decisório para afastar um presidente da República. Mas a narrativa petista ignorava 3 fatos. Que o tal acordo, nas palavras de Machado, protege o Lula, protege todo mundo. Que por uma informação destacada na própria manchete da Folha de São Paulo, não tinha por objetivo final afastar Dilma, mas deter o avanço da Lava Jato. E que a presidente precisava ser afastada não por ser honesta, mas por não ter capital político suficiente para manobras tão impopulares. Vide o fracasso da tentativa de proteger Lula, nomeando ele chefe da Casa Civil. A Lava Jato era o exemplo mais bem-sucedido de um modelo de combate à corrupção que só se tornou possível com a lei da delação premiada, sancionada por Dilma como afago às manifestações de junho de 2013. A possibilidade de prisão após condenação em segunda instância obrigava agora a elite com dinheiro para incontáveis recursos a delatar comparsas como forma de reduzir o tempo na cadeia. Uma vez na presidência da República, Michel Temer mostraria força para aprovar algumas reformas, mas também se descobriu incapaz de caminhar com uma agenda anti-Lava Jato. E como tal deve ter prosseguimento e proteção contra qualquer tentativa de enfraquecê-la. As ideias estavam lá, mas ele não tinha força para levar elas à frente, como o projeto contra abuso de autoridade e uma anistia à Caixa 2. Por seu turno, o Supremo confirmava novamente a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância. Dias Toffoli, de repente, migrou para o time dos votos vencidos. Uma vez, o Vladimir roubou um processo para não ter o despejo.
Morre o ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki. Ele estava no avião que caiu em Paraty. Teori tinha 68 anos. Nos anos seguintes, mesmo com a morte de Teori e o trio Toffoli, Lelé e Gilmar Mendes dando uma canseira na segunda turma do STF, a Lava Jato ganhava de lavada. A Operação Lava Jato teve hoje a primeira operação realizada no exterior. E atingiu seu auge prendendo Lula em abril de 2018. Em paralelo, um deputado federal oportunista... Tá legal. Vai, JB. Pegando carona na fama da operação, chegou ao cúmulo de bater continência para Sérgio Moro em um aeroporto. Quando, em 13 de setembro de 2018, Toffoli assumiu a presidência do STF propondo um pacto nacional entre os poderes da República, Jair Bolsonaro já liderava a corrida presidencial com 26% das intenções de voto. Ignorado, o líder do Supremo voltou a insistir na ideia ao término do primeiro turno e na realização do segundo. De fato, Toffoli não tinha muita margem para negociar, mas conforme revelaria Paulo Marinho, suplente de Flávio Bolsonaro, a furna da onça foi vazada para o clã Bolsonaro ainda no segundo turno da eleição, quando a operação teria, nas palavras de Gustavo Bebiano, sido brecada. Após a eleição, em 19 de novembro de 2018, o incansável presidente do STF faz uma quarta proposta de pacto nacional entre os poderes. 2 dias depois, o presidente eleito anuncia que havia escolhido André Mendonça para chefiar a Advocacia Geral da União. Mendonça era prestigiado na AGU desde 2008, quando o próprio Toffoli atuava como advogado-geral do governo Lula. Se a proximidade da dupla rendia suspeitas, começou a dar certeza depois que Mendonça lançou um livro em homenagem a 10 anos de Toffoli como membro do Supremo. Em 8 de dezembro de 2018, o freio da furna da onça foi perdido e veio a público tudo o que se sabia sobre Fabrício Queiroz, assessor demitido por Flávio Bolsonaro, assim que a operação foi vazada à sua família. Quando Bolsonaro assume a presidência, o clima segue tenso. Em fevereiro de 2019, surge a primeira notícia de que Carlos Bolsonaro tentava montar no Palácio do Planalto uma agência de espionagem clandestina. Um mês depois, aos cuidados de Alexandre de Moraes, Toffoli abre um polêmico inquérito para apurar os ataques que o STF sofria na internet. Trata-se justamente de uma reação às tentativas do Planalto de criar uma espécie de, digamos, ABIN paralela. Em 12 de maio de 2019, Bolsonaro adianta que Moro seria o indicado ao STF. Eu vou honrar esse compromisso com ele e, caso ele queira ir para lá, será um grande aliado, não do governo. 3 dias depois, em reação às diabruras de Abraham Weintraub como ministro da Educação, a oposição faz um gigantesco protesto em 222 cidades contra o governo Bolsonaro. O Google Trends media nos dias seguintes que o interesse do brasileiro pela palavra impeachment atingia um patamar inédito no novo governo. O bolsolavismo, que já envenenava as redes sociais, reage com ainda mais autoritarismo, convocando uma manifestação pelo fechamento do Congresso e do STF. Mas o Movimento Brasil Livre dedura esse plano a uma semana da manifestação. Naquele mesmo 19 de maio, Janaína Pascoal implora para que a população não compareça ao ato de 26 de maio. É quando tudo muda, pois é possível dividir o governo Bolsonaro em antes e depois do dia 21 de maio de 2019. Até então, havia uma guerra entre poderes, com Bolsonaro defendendo a Lava Jato de um lado e uma aliança entre STF, Centrão e oposição tentando conter a Lava Jato e Bolsonaro do outro. No dia 21 de maio, conforme publicaria a Folha de São Paulo, líderes do PT promovem uma videoconferência para ouvir a opinião de Lula. O ainda presidiário, por intermédio de um aliado cujo nome não é revelado, desautoriza qualquer fora Bolsonaro. Ele alega receio de que Hamilton Mourão seria capaz de fazer algo muito pior como presidente. E de fato, em agosto de 2019, em entrevista, o ex-presidente por 2 vezes insistia para que a oposição deixasse Bolsonaro concluir o mandato. O Valor Econômico narra um episódio semelhante, mas envolvendo Dias Toffoli. Não diz que foi em 21 de maio.
diz ter ocorrido entre os dias 15 e 26. Segundo a reportagem, o presidente do STF se reúne com 6 senadores do PT, desautoriza qualquer tipo de fora Bolsonaro e alega receio, não de Mourão, mas dos militares como um todo. A Veja também dá uma versão do episódio. Não fala em 21 de maio, mas apenas abril e maio. Não cita Lula, mas diz que empresários querem impeachment, congressistas querem parlamentarismo e militares cogitam golpe. Toffoli, contudo, é o grande pacificador. A crise é também registrada no livro Tormenta, da jornalista Thaís Oyama. Não especifica uma data, tratando tudo como maio, mas abre aspas a uma mensagem que Toffoli envia por WhatsApp a um amigo já no dia 23. Eu salvei a República. No mês anterior, o polêmico inquérito do STF foi usado para censurar a revista Cruzoé, que destacava em capa a proximidade entre Lula e Toffoli. Passado 3 dias, Moraes volta atrás na censura e, coincidentemente, 1 hora depois, Toffoli libera o petista para conceder entrevistas diretamente da prisão. Ainda de acordo com a revista Cruzoé, no mesmo 21 de maio em que Lula, por intermédio de um aliado, desautoriza o PT a tocar qualquer tipo de fora Bolsonaro e que Toffoli em pessoa desautoriza o PT a batalhar pelo impeachment de Bolsonaro, Toffoli e Bolsonaro têm a primeira conversa para selarem um pacto que também contaria com o apoio de Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre. De uma harmonia, a gente não pode esquecer que há algum tempo atrás muitos conflitos aconteceram dos poderes no Brasil. Isso não ajuda o cidadão ou... No mesmo 21 de maio, Paulo Guedes e Onyx Lorenzoni entram em campo para mudar a pauta do ato golpista de 26 de maio. Sai fechamento de Congresso e STF, entra a defesa das reformas. Quando a manifestação ocorre, os atos são grandes, mas menores do que a oposição. 2 dias depois, encontram-se Toffoli, Bolsonaro, Maia e Alcolumbre para selarem o pacto que o primeiro pregava desde que assumiu o comando do Supremo. No final daquele mês, Bolsonaro já surge sorrindo e feliz da vida ao lado de Toffoli. O nosso presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, desde quando cheguei à presidência, que eu posso falar, obviamente, tem sido uma pessoa excepcional. No dia 10 de julho de 2019, o presidente da República ignora a promessa do STF a Moro e passa a falar em alguém terrivelmente evangélico. Terrivelmente evangélico. Era uma referência a André Mendonça, o AGU que defendia o inquérito aberto por Toffoli no STF. Em agosto, Bolsonaro chega a negar que tivesse prometido uma vaga ao Supremo a Sérgio Moro. Diz que Mendonça seria muito mais supremável. Tenho uma vivência pelo mundo, já fiz intercâmbio, já fritei hambúrguer lá nos Estados Unidos. No dia 12 de julho surge uma novidade. Bolsonaro quer entregar a principal embaixada brasileira a Eduardo Bolsonaro. A ideia logo seria abortada, mas não antes de ser beneficiada por Alcolumbre, Maia e Lewandowski, ministro do Supremo que, com Toffoli e Gilmar Mendes, vivia a derrotar a Lava Jato na segunda turma. No dia 16 de julho vem o gesto mais simbólico. Toffoli aproveita o plantão de férias para suspender o inquérito que atingia Queiroz, e nesse mesmo dia o próprio Frederico Wassef, advogado do presidente da República, deixa escapar que Flávio e Jair choraram com a notícia da suspensão. Segundo uma fonte da Cruzoé, foi uma catarse na família Bolsonaro. Naquele mesmo 2019, no início de setembro, por solicitação de Alcolumbre, um parecer do Senado dá aval à esdrúxula indicação de Eduardo Bolsonaro à Embaixada dos Estados Unidos. Fernando de Souza Cunha, que assinava o documento, era sócio de Augusto Aras. No 5º dia daquele mês, ignorando as opções da lista tríplice, Bolsonaro escolhe Augusto Aras para comandar a Procuradoria-Geral da República. A escolha é vista no próprio Supremo como uma derrota da Lava Jato. Esse conceito lavajatismo, ele há de ser superado pelo natural, bom e antigo enfrentamento à corrupção.
Uma semana após Aras ser agraciado, Toffoli indica que pautaria mais uma revisão na possibilidade de prisão após condenação em segunda instância. Enquanto a discussão é preparada, uma porção de movimentos enfraquecem a Lava Jato, favorecendo a libertação de Lula. Bolsonaro, por exemplo, dá aval à derrubada dos próprios vetos à lei de abuso de autoridade e se nega a questioná-las no STF. Quando a prisão em segunda instância volta à pauta do Supremo, Bolsonaro adianta que não iria se contrapor a qualquer decisão, nem mesmo se o Congresso quisesse revertê-la por uma nova lei. Em dado momento, Carluxo publica uma defesa da ideia, mas o pai dele manda apagar das redes sociais e restou apenas o backup. Já durante a votação, Aras ignora uma questão de ordem levantada ainda por Raquel Dodge. Luiz Fux até tenta retomar, mas é contido por Gilmar, Marco Aurélio e Lewandowski. Até que, por 6 votos a 5, o maior legado de teoria é jogado no lixo. E a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância cai, devolvendo o Brasil à realidade em que milionários pagam caros advogados com parte das fortunas roubadas, recorrem indefinidamente às instâncias superiores até que os crimes prescrevem. Com a porteira aberta, Lula e condenados de vários partidos são soltos. Em paralelo, Bolsonaro orienta ministros e assessores a manterem silêncio sobre a manobra que libertou o petista. Sem suportar a pressão de Jair Bolsonaro para interferir nas investigações da Polícia Federal, Sérgio Moro pede demissão em 24 de abril de 2020. Como ministro da Justiça, assume André Mendonça. Presidente, Vossa Excelência tem sido há 30 anos um profeta no combate à criminalidade. Aliado que corriqueiramente aproveita o cargo para colocar a Polícia Federal contra críticos do governo Bolsonaro. Algo que Moro já tinha referendado, vale ressaltar. Com o terrivelmente evangélico no Ministério da Justiça, Jair Bolsonaro indica ao STF o nome de Cássio Nunes, um crítico da Lava Jato sugerido por Assef e referendado pelo Centrão. Durante a negociação, o presidente da República e o indicado fazem visitas a Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Davi Alcolumbre. A ação contra o foro privilegiado do 01, no caso Queiroz, seria redistribuída para o mais novo ministro do Supremo. Em 1º de setembro de 2020, Deltan Dallagnol, que vinha sofrendo com a pressão de Augusto Aras, deixa a força-tarefa da Lava Jato. No dia seguinte, a pedido do PGR, todos os processos da Lava Jato que ascendem ao STJ passam a ser encaminhados à subprocuradora Áurea Maria Etelvina Pierre. Passado mais um dia, alegando incompatibilidades insolúveis com a atuação da procuradora Viviane de Oliveira Martinez, a força-tarefa da Lava Jato em São Paulo pede demissão coletiva. Na semana seguinte, Lula se intromete numa briga entre Bolsonaro e Moro para publicamente defender o presidente da República. Bolsonaro, por sua vez, ainda que tentasse se safar espalhando a versão fantasiosa de que não há mais corrupção no seu governo, nem disfarçaria que teve um papel ativo no fim da Lava Jato. É um orgulho, é uma satisfação que eu tenho dizer a essa imprensa maravilhosa nossa que eu não quero acabar com a Lava Jato. Eu acabei com a Lava Jato. Porque não tem mais corrupção no governo. Oficialmente, a Lava Jato original deixa de existir em 3 de fevereiro de 2021, 2 dias após Jair Bolsonaro emplacar Arthur Lira, réu no inquérito aberto pela operação na presidência da Câmara Federal, e de Rodrigo Maia concluir 4 anos e 7 meses na linha sucessória, sem aceitar qualquer um dos mais de 60 pedidos de impeachment protocolados contra Jair Bolsonaro. Na prática, a Lava Jato acabou em 8 de novembro de 2019, quando se concretiza o pacto proposto por Toffoli, assim que assumiu a presidência do STF. E mais uma vez cai a possibilidade de execução de pena para condenados em segunda instância. Era um grande acordo nacional com o Supremo, com Bolsonaro, com tudo, que protegia Lula, protegia Flávio Bolsonaro, protegia todo mundo. Mesmo assim, ou até por isso, o petismo festejou madrugada dentro. O crime cometido por Omar Vitor, o fazendeiro que primeiro conseguiu o fim da prisão após condenação em segunda instância, prescreveu em 2014 sem o condenado cumprir qualquer pena por ter atirado na cabeça e na coluna de Dirceu Brandão. E quem é Dirceu Brandão? Dirceu é como você, como eu, uma pessoa de segunda classe, que para as instâncias superiores do Brasil pode tomar tiro na cabeça, na coluna, sem que nenhuma justiça seja feita. Dirceu segue há 27 anos com a bala alojada no seu corpo.
Desde a libertação de Lula, se fala em um Congresso Nacional aprovar um novo texto que permita a execução de pena para condenados em segunda instância. Um entendimento que vigorou no Brasil por mais de 70 anos. A pauta só irá adiante novamente quando a opinião pública voltar a pressionar os parlamentares para que priorize o combate à corrupção, algo que não vem acontecendo no governo Bolsonaro. Infelizmente, o Brasil voltou a funcionar apenas para Brasília, e nós voltamos a ser quem sempre fomos, irrelevantes. A Lava Jato foi um sopro de esperança que passou.